Olá pessoal, nós queremos aqui levar para vocês um conhecimento todo especial e queremos também anunciar que temos observado que nas redes sociais muita gente documentando algumas coisas das escrituras sagradas que não tem nexo com o assunto, tá? Eu posso admitir para todos que a Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela não é só uma Bíblia que não tem a língua original, como tudo que ela tem, não tem nada da original. Isso é no verbo, né? Porque o verbo da expressão da Bíblia, ele vem do hebraico paleoarcaico. Isso é indiscutível, tá? Então, para você poder ter um conhecimento, digamos assim, razoável, apanhando dentro da Bíblia João Ferreira de Almeida, para realmente confirmar que vem do hebraico paleoarcaico, você tem que pelo menos conhecer um pouco do hebraico paleoarcaico. E mais, não é desse hebraico moderno que está aí não, tá? Porque na realidade, eles, os escritores da Bíblia, eles falaram que teria que cortar a árvore e arrancar as raízes, para que ninguém soubesse o nome, quer dizer, o Xuan de Ialro. E eu quero dizer para vocês que eu tenho muito estudado, buscado, me dedicado, para que eu não fale heresias, que eu não fale mentira para as pessoas, porque isso é muito ruim. As pessoas seguirem enganados, achando que estão seguindo corretamente, quando na realidade estão fora do êxito do qual eles procuram. Eu estive assim por 17 anos dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Essa instituição muito poderosa e rica, como eles mesmos se dizem, ricos e abastados. Eu pensava que lá realmente estava a Emeitiul, quer dizer, a verdade. Só que, na realidade, eu fui advertido pelo próprio Yahushua, que é o nome do nosso Salvador, que eu teria que sair de lá e ainda por cima emborcar o vaso, derramar tudo que eu consegui lá, porque é doutrina de demônio e ensinamentos de homens. E eu tive que fazer isso, quer dizer, eu já não tinha nada quando eu estava seguindo errado e fiquei praticamente arrasado. Pois é. Mas aquele que mandou eu ler a Bíblia, que é uma história que eu espero contar para vocês depois, com mais detalhe, ele me prometeu exatamente. Ele disse que eu ia vencer. E aqui estou eu, certo de que estou vencendo, porque eu entrei numa área que ninguém quer entrar, dificilmente uma pessoa querer entrar. Por isso que se torna difícil para as pessoas achar a Emeitiul. O que é a Emeitiul? A verdade, como é falada no grego e latim. Então, vejam bem. Alguém anda insinuando aí, eu digo insinuar, as descendências, né? Abraão, pai das nações. Como é que nós vamos provar que realmente isso é uma expressão que está correta? Ou se isso foi uma tentativa realmente de apagar a origem do hebraico paleoarcaico? Sim, por quê? Porque eu vou falar para vocês alguma coisa aqui do assunto, baseado na própria Bíblia João Ferreira de Almeida. Aí você vai dizer assim, mas você não acabou de dizer que a Bíblia João Ferreira de Almeida não tem vigência, ela está adulterada? Não, não é assim. Eu falei que ela não tem a origem do hebraico paleoarcaico. Todavia, nós podemos conhecer, através das palavras, o que vem do hebraico e o que não vem. O que está sendo inserido para tirar o nosso caminho verdadeiro e aquilo que Satanás fez quando ele prometeu que subiria acima das mais altas nuvens, tá? E colocaria o seu trono, sentaria e ostentaria como se ele fosse o próprio Yahweh. É claro que lá ele colocou o nome do Deus, que é o nome dele, né? Deus é diabo, tudo é uma coisa só. Então, muita gente não leva aquilo a sério, acha que não tem sentido não aconteceu. Está lá em Yahshua, Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 14. É só você ler que você vai ver a promessa de Satanás. E para chatear, ele diz até o lado que é o lado norte. Para quem não sabe, aonde tem a expressão norte,
lá está exatamente se conduzindo aos Estados Unidos da América do Norte, que é onde está toda a regência administrativa unida exatamente ao Vaticano. Então, meus queridos, eu pergunto, será que não é um resumo precipitado dizer que Abraão é o pai das nações? É uma pergunta. Por que tentaram apagar de vez o hebraico paleoarcaico? Outra pergunta. Então, o assunto é valorizando nossas raízes. Você já pensou? Os nossos assuntos são ricos não em narrativas diversas, mas em conhecimento dados pelo Rura Ulhin. Aí vocês, que é isso? O Rura Ulhin é o ser que nos deu a vida, pois ele é o Rai, quer dizer, o sopro de vida. Foi esse que Yahweh, ao nos fazer, soprou em nossas narinas o fôlego de vida, quer dizer, o vento da vida. Está na Ferreira de Almeida, é claro, de certa forma, distorcida, para você não saber, porque eles colocaram duas versões. E você vai ficar navegando apenas na versão que parece bem mais objetiva, né? Que é o Espírito Santo, que não tem nada a ver. Então, por isso que eu digo, as nossas palestras elas são ricas, não em diversas narrativas, mas em conhecimento dados pelo Rura Ulhin, o poder de Yahweh, né? Yahweh Rai, Yahweh é vida. Veja bem, o nome do nosso Altíssimo nunca foi Deus, tá? Deus é o nome do Demo, tá? Demo, Deus, Diabo, tudo é com D. Então, preste bem atenção, porque talvez você esteja andando super enganado. Aí eu pergunto, como surgiram as nações e os diversos povos? De onde vem a origem de diversas nações? Lhes afirmo com exatidão que serão bem esclarecidas para que não fiquem dúvidas, pois sabemos que a velha Bíblia está toda paganizada, tá? E o Rura Ulhin nos faz saber todas as emeite. O que é emeite? Verdade, tá? No grego latim é verdade. As verdades que eles distorceram, tá? E adicionadas pelos homens, inspiradas por Ra-Satã. No livro de Bereshit, olha o nome do livro, Bereshit, que é o mesmo Gênesis, no capítulo 11, no versículo 1, nós temos uma narrativa para você que diz: ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Qual seria esse idioma? Veja bem aqui, na terra só havia um povo, a expressão é bem clara, um só povo e uma só linguagem, a só forma de falar. Às vezes se diversifica a expressão nas diversas línguas que o João Ferreira de Almeida colocou, exatamente para perturbar, para que você não tenha noção. Não, mas isso aqui é corrigido. Gente, corrigir é uma coisa e tentativa de fazer você se perder na estrada é outra. Com certeza era o hebraico, né? Derivado do nome Eber. Essa foi a língua, era a língua que o povo tinha no princípio, o povo era um só e falavam a mesma língua. O hebraico, que hoje chama-se hebraico paleo-arcaico. As pessoas às vezes têm até medo de falar esse nome, porque se torna assim uma língua que eles dizem, não, só o povo de Israel. Só o povo de Israel tem conhecimento dessas línguas. E assim tornam um povo, tá? Que eu vou contar todos os detalhes referentes à caminhada deles. Eles eram hebreus também. Mas aí você diz, não, nós temos aqui o comentário que está saindo na mídia, que esse povo, eles, como se diz, hebreus, israelitas, ismaelitas, cristãos. Gente, é uma salada que você fica doido, você não sabe o que acha que você é na realidade. Pois é. Mas eu quero dizer para você que eu sei o que eu sou. Eu sou um descendente de Yahudim, que é a palavra hebreus, tá? Yahudim é explicado, vamos explicar o porquê esse nome. E venho das nações que foram dissipadas, né?
porque a única nação que foi escolhida por Yahweh foi exatamente os hebreus, tá? A língua hebraica. Essa é a língua dele, a língua mãe. Nós temos prova em Atos, capítulo 2, quando o povo receberam exatamente o Rura Ulrim de Yahweh. Isso era o Espírito Santo que estava descendo em forma de língua. Olha, não existe isso. Não existe essa. Porque o mandamento, o segundo mandamento que está hoje até adulterado também na Feira de Almeida, em Êxodo 20, ele deixa bem claro, olha para você ver, isso aqui é para tirar os enganchos. Ele deixa bem claro, dizendo o seguinte, não faças para ti imagem de escultura ou semelhança alguma. Observe que muita gente passa por cima como um trator arrancando toco. Mas ele diz, olha, não faças para ti imagem de escultura ou semelhança alguma. Você sabe o que é uma semelhança, né? Aí, nem do que há em cima no Shoal Maial, que eles chamam de céu, não tem nada a ver, ou embaixo na Eretz, terra, né? Ou nas águas debaixo da Eretz, da terra. Não tem permissão para você fazer nada disso. Então, no momento que as pessoas, de certa forma, digamos assim, anexam o Jesus, olhe para o Jesus, ele é exatamente um acréscimo daquilo que o mandamento não permite. Olhe para o Espírito Santo, é outro acréscimo daqueles que não é permitido no mandamento. Por quê? Porque ele é uma pomba, ele é uma semelhança. Você sabe onde está essa semelhança? Está lá no candomblé, na macumba. O espírito lá é uma pomba, pomba gira. Então, se eu for obedecer, continuar seguindo aquele passo que eu seguia dentro da igreja adventista, aceitando todas essas maracutaias, está na cara que eu vou estar seguindo tudo errado. O mandamento fala uma coisa, eu faço outra, e depois eu saio dizendo que eu guardo o mandamento. Não, não funciona, tá? Não funciona. Para você fazer o que é certo, você tem que observar a palavra e se determinar a obedecê-la no pé da letra. Porque essa é uma cobrança de Yahweh, ele diz, seja puro, assim como eu, vosso Abba, que até a palavra pai também é pagã, tá? Eu, vosso Abba, sou puro. E ele cobra isso de nós. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. Por quê? Porque existem muitas narrativas falsas que levam as pessoas exatamente para a perdição. Yahweh disse, cego guiando cego, ambos cairão no mesmo precipício. Eu não quero isso para você. Eu não quero isso para mim. Se você ficar seguindo o que é errado, é um problema seu, é um direito seu que você tem e eu respeito. Todavia, estou aqui para trazer o recado do meu Yahweh, Yahweh é vida. Eu vou explicar para você esse nome que não pode ser separado. Esse nome ele tem uma fonética que é explicável. Mas o profeta Yahshua, Isaías capítulo 52, versículos 5 e 6, ele disse, e agora o que faço eu aqui? No versículo 5, né? Se o meu povo é levado sem preço, e o meu nome, o meu Shuan, é blasfemado incessantemente todo Yarmiur. Olha o que ele diz, todo dia, né? O nome dele é blasfemado. Agora, por que o nome dele é blasfemado? Porque o costume, a tradição que os nossos pais trouxeram para nós, tá? Toda pagã. Mas um povo precisa saber disso. E é isso que eu estou fazendo aqui, trazendo uma história que nunca te contaram. Porque por trás de muitas narrativas dentro da Bíblia, João Ferreira de Almeida, tem verdades, tem mentira, tem duas histórias, tá? Sendo que a história verdadeira precisa ser realmente trazida à tona. Por quê? Porque eles criaram duas histórias, até como Jesus, né? O nome do nosso Salvador nunca foi Jesus. Yahushua Mehushai, tá? É uma mistura de três nomes que é um só. Por isso eles criaram a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. Exato?
mas nós temos explicação para isso. Veja bem, nós temos a origem do Yahushua HaMashiach através dos sacerdotes, e nós temos também a mentira criada lá em Mateus sobre o Jesus. Eu vou dar continuação para que não seja muito longo o assunto.